Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. O predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação da própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana da qual ainda somos partícipes, não bastante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilar todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofremos e aprendemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos facilitam a estrada, acreditamos seria útil a nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Que assim seja. Então, com essa mensagem que foi passada a cada um de nós, preparando nossos pensamentos, o nosso sentimento e a harmonia desse ambiente que já foi preparado para cada um de nós. Então, levemos o nosso pensamento a Deus, o Criador, a Jesus, o nosso mestre e amigo, e agradecemos por tudo que recebemos, por todo o amparo e por toda a proteção. Levemos o pensamento ao alto, fizemos a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes entregue às tentações e livrai-nos de todo mal. E com essa prece, pedimos permissão à espiritualidade amiga que ampare ao nosso irmão Márcio, que vai nos trazer a mensagem da noite de hoje. E com essa prece, nós damos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Que Jesus te abençoe, querido. Que a paz do Cristo
esteja conosco, e ela está, a gente sente pelo ambiente, né? Pelo prazer que a gente encontra, estar dentro da casa, respirando, né? Esse ar impregnado dos bons fluidos, isso é muito importante na nossa caminhada terrena, no atual estágio que nós nos encontramos. Quando o Altomiro nos convidou para a noite de hoje, ele nos apresentou um tema, os bons espíritas. Aí a gente já aproveitou para, estudando o tema, já corremos algumas casas, já fizemos algumas palestras nesse tema aqui assim, né? E lendo, estudando, buscando, nesse capítulo Sede Perfeitos, é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aí o item 4, os bons espíritas. Como assim? O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. E quais são esses resultados assim? É que no item 3 desse capítulo, ele traz o homem de bem. Então ele diz assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Ele tem fé em Deus, tem fé no futuro. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si. Ele é bom, humano, benevolente para com todos. Respeita nos outros todas as suas convicções. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em as combater. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que se respeitasse para com ele. Então essa é a referência em reconhecermos os bons espíritas. Para sermos bons espíritas, precisamos ser homens de bem. Né? O vídeo que estava passando ali, falando sobre Kardec, sobre a origem do espiritismo, da codificação, né? Ele fala das mesas girantes, fenômeno que chamou a curiosidade dos intelectuais, da nata, da época, da sociedade, né? O fenômeno espírita. Olha, passamos aí um século e meio, né? E ainda tem muitos de nós que nos dizemos espíritas, ainda estamos à procura de fenômeno. Né? À procura do fenômeno do espiritismo, das comunicações, das cartas psicografadas, das mensagens que recebemos do além, né? Da comunicação com nossos entes queridos. E já se passaram 150 anos e o fenômeno ainda bate mais forte às vezes. E o que é ser bom espírita? Aí voltamos aqui, ó. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. O que é bem compreendido? O espiritismo é o estudo da sua doutrina, é o estudo dos seus ensinamentos. Porque aí vamos caindo lá no homem de bem. Com o estudo, com nós nos aprofundando nessa ciência espírita, essa fé que nós temos no futuro, essa fé que nós temos em Deus, já começa aí. O que é ter fé em Deus? O que é Deus? É a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Não é quem é, que é Deus?
Com essa fé que nós temos, eu tenho fé em Deus. Eu vou aprender através do estudo da doutrina que eu só posso me dizer uma criatura de fé em Deus quando eu amo o meu próximo, quando eu amo o meu irmão da maneira que ele é. Da maneira que ele é. Não da maneira que eu gostaria que ele fosse. Porque nós somos tão presunçosos que nós achamos que somos alguém que possamos servir de exemplo, que os outros têm que ser da maneira que nós desejamos que eles sejam. Não, cada um tem a sua natureza, cada um tem o seu momento na atual encarnação, na sua faixa evolutiva, que nós precisamos respeitar e amar. E amar. Então, o bom espírita, ele passa por esse momento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu posso dizer que eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus porque eu compreendo que Deus está na figura do meu próximo. Que Deus é o meu próximo. Porque não foram palavras de Jesus. Foram palavras de Jesus. Tudo aquilo que tu fizeres ao menor dos teus irmãos é a mim que tu estás fazendo. Então, a doutrina ela não traz nada de novo. A doutrina espírita ela não traz nada de espetaculoso. Ela traz a doutrina, os ensinamentos do Cristo da sua maneira mais pura. Tudo que a doutrina espírita nos mostra, nos faz, é clarear os ensinamentos do Cristo. E para nós sermos cristãos, nós temos que compreender e vivenciar esses ensinamentos. E a doutrina espírita nos dá uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade, porque ela é simples. Na sequência, é dizer, mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Aí é uma falha de precisão da doutrina. Nós precisamos ter uma inteligência sobre-humana para compreendermos a doutrina. Não precisamos ter uma inteligência sobre-humana para compreendermos essa doutrina. Quem o Cristo foi buscar como apóstolos? Pescadores, humildes. Só Mateus, que era mais letrado, que tinha mais cultura. Os outros eram humildes pescadores. Quem acompanhava e quem foi sensibilizado pelos ensinamentos do Cristo? As pessoas mais humildes que andavam na Palestina, que andavam naquela região na época. Os doutores da lei levaram Cristo à crucificação. Senadores como Emanuel não conseguiram compreender os seus ensinamentos. Aí as pessoas humildes conseguiram. As pessoas, elas iam cantando hinos de louvores para os circos, para os seus flagelos, porque elas compreenderam a grandeza dos ensinamentos do Cristo. E a fé no futuro, como diz aqui, o homem de bem, ele tem fé no futuro. Quem é que tem fé no futuro? Aquele que compreende o que é o futuro. Qual é o nosso futuro? E a doutrina espírita nos mostra, nós somos espíritos, estamos como numa passagem terrena necessária ao nosso aperfeiçoamento, mas nós somos espíritos. Espírito não é algo sobrenatural. Espírito não é alma de outro mundo. Nós somos espíritos que momentaneamente estamos num corpo de carne necessário para estarmos aqui. A fé no futuro
é que nós compreendemos que ao deixarmos esse corpo de carne, a vida continua tal como ela é. Que eu vou, ao deixar o meu corpo carnal, eu vou colher os frutos do plantio que eu fiz enquanto aqui estava. Então eu tenho, enquanto cristão, então conhecedor dessa doutrina, usando da nossa capacidade cognitiva, da nossa maneira de pensar, de raciocinar, e temos essa certeza que o Cristo nos mostra nessa vida, que os Espíritos nos mostram nessa vida, eu vou pautar, eu devo pautar a minha existência nos ensinamentos cristãos, nos ensinamentos de Jesus. Pautar a minha existência na prática desses ensinamentos trazidos pelo Cristo. Sabedores somos que nenhum de nós sairá dessa existência criaturas santificadas, criaturas puras, mas temos a obrigação de sairmos daqui melhores do que aqui chegamos, porque estamos recebendo um conteúdo de informações doutrinárias que nos capacita a sermos criaturas melhores. Quando eu digo que eu tenho fé em Deus, quando eu me denomino cristão, eu compreendo os ensinamentos do Cristo, desse Jesus Cristo, desse ser Cristo, que veio trazer para nós a clareza de uma doutrina que tem como ponto fundamental o amor ao próximo, a prática do amor, a prática da caridade. Uma doutrina que nos ensina que não é as religiões que nos salvam, mas é a prática daquilo que eu aprendo. É a prática daquilo que eu aprendo que me coloca numa situação, digamos assim, privilegiada, no sentido de colher o fruto do bom plantio. A doutrina do Cristo, ela nos ensina a escolhermos a semente, a separarmos o joio, a plantarmos a boa semente, para podermos colher o bom fruto. A doutrina, ela nos ensina que não é o fato de eu me dizer cristão, de me dizer espírita, que vai me dar uma condição no plano espiritual melhor. Pelo contrário, ela nos mostra que, com o conteúdo de informações que a gente recebe dentro dessa doutrina, eu tenho o dever, eu tenho a obrigação realmente de ser uma criatura melhor. Então a minha responsabilidade, quando eu voltar para o plano espiritual, a cobrança que vai ser feita de mim é muito maior. Que tenho conhecimento, sabia o que era para fazer, tu sabias o que te esperava além do túmulo. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé no futuro, eu tenho fé no Cristo, eu me considero espírita, então eu sei o que me espera. Então o que me espera no futuro não é um paraíso, também não é um inferno. É o lugar que eu construo para mim. É aquilo que eu construo para mim. Eu sou o construtor do meu futuro. Nós estamos aqui hoje fazendo isso, preparando o nosso futuro, preparando o nosso além-túmulo. Uma vez, o Eliseu de Murato em visita ao Chico, ele disse: Chico, uma coisa que me assusta é que nas mesas mediúnicas está chegando tanto espírita em situação tão desesperadora, tão delicada. Aí o Chico disse para ele: mas isso é normal, né?
Porque entre tu ser espírita e tu praticar os ensinamentos, a doutrina, botar em prática aquilo que tu aprendesse, há um hiato, há uma diferença, há um espaço. E muitos de nós, diz o Chico, ficamos só na teoria e esquecemos de botar em prática o que a gente aprende. Aí quando chegamos no além-túmulo, aí a nossa consciência bate. Meu Deus, por que eu não fiz mais? Por que eu não fiz melhor? Por que eu não tomei outras atitudes? Então, um bom espírita, meus irmãos, ele tem que compreender a sua doutrina. Ele tem que compreender o que é ser cristão. Compreender o Cristo na sua pureza, na sua simplicidade. Se nós formos estudar na teologia e estudarmos todas as doutrinas, nós não vamos encontrar uma doutrina tão simples como a doutrina cristã. E tão simplificada como é a doutrina cristã à luz dos conhecimentos doutrinários, à luz dos conhecimentos espíritas. Tão simples, meus irmãos, que ela nos desnuda, ela nos mostra como nós somos, é nós nos encararmos frente a frente, é fazermos a nossa autoanálise, trabalharmos em nós. Este é o grande objetivo dessa nossa existência e dessa doutrina, é trabalhar em nós um conhecimento interior. Conhece-te a ti mesmo. Está lá no templo de Delfos, bem antes de Cristo, 1600, 700 anos antes de Cristo. Está lá. Conhece-te a ti mesmo. E a doutrina vem mostrando isso. Conhecemos a nós mesmos para saber quem nós somos e onde nós precisamos corrigir. Não pensarmos que estamos aqui para corrigir os outros, nós não estamos. Nós não estamos aqui para corrigir ninguém, nós estamos aqui para nos corrigirmos. Nós é quem precisamos mudar. Não são as pessoas que estão à nossa volta, meus irmãos. Vamos parar de ver os erros nos outros. Não são os outros que estão errados. Enquanto nós conseguimos ver os erros nos outros, vamos observar que o erro está dentro de nós. Sempre dentro de nós. Porque o Cristo nunca julgou ninguém. O Cristo nunca viu erro em ninguém. Quando levaram a mulher adúltera para ele, para apedrejar, que ele disse: atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. Quando ele levanta a cabeça, não tem ninguém, e ele pergunta: mulher, onde estão os teus algozes? Aqueles que te condenaram. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Ele não viu uma criatura devedora, ele viu um irmão encaminhado, uma irmã encaminhada, uma irmã que precisava que fosse estendida as mãos. E somos isso, somos todos nós precisamos que alguém estenda as mãos para nós nessa caminhada. Nós todos somos criaturas imperfeitas, temos dificuldades, temos erros. Então não podemos sair julgando ninguém, não podemos ver erros nos outros. Vamos ver irmãos que ainda estão num estágio evolutivo difícil, que ainda não estão compreendendo bem a sua necessidade de evolução, que estão plantando sementes muito árduas, muito difíceis, que vão ter que colher. Mas nós, o que é que nós queremos colher? Qual é a nossa fé no futuro? Se nós temos fé no futuro, sabemos que somos espíritos, sabemos que a vida nos leva. Daqui a pouco nós estamos no plano espiritual e vamos ter que colher. Se nós temos essa certeza que somos eternos enquanto espíritos, vamos nos desapegar das coisas materiais. Vamos nos desapegar do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba. Vamos praticar essa doutrina. Vamos ser bons espíritas. Vamos ter esse princípio do Cristo dentro de nós, no nosso dia a dia, na nossa hora de dormir. Vamos preparar o nosso espírito para deixar o corpo. Todos nós, e isso a doutrina nos ensina, sabemos que o corpo, deitamos, dormimos, mas quem dorme é o corpo, nós espíritos ficamos semi-libertos.
e vamos fazer aquilo que nos apraz. E como diz o mestre, onde está o teu coração, aí está o teu espírito. E onde é que está o nosso coração enquanto dormimos? O que é que nós desejamos, o que é que nós queremos? Uns vão buscar conteúdo, vão buscar estudar, vão buscar aprender, outros vão procurar resolver seus problemas, mas a grande maioria sai para a boemia, sai para a bagunça, mesmo em espírito. Em corpo, eu tenho que manter uma aparência, mas é só deixar o corpo, o espírito sai buscar aquilo que ele mais deseja. Então, isso a doutrina nos ensina. Nos preparemos também para essa nossa morte diária, que é o sono, onde nós sempre nos libertamos e estamos livres enquanto espíritos, para darmos vazão aos nossos desejos, aos nossos sentimentos. Aí o Cristo nos pede: ora, vigia e ora. É para nos vigiarmos, não é para vigiar o próximo, não é para vigiar o nosso vizinho, é nos vigiarmos, é tomarmos conta de nós mesmos, é nos autodisciplinarmos, é procurarmos fazer essa melhora incessante. Repito, vamos sair daqui assim santos? Não vamos sair santos, mas temos a obrigação de sairmos melhores. E o estudo da doutrina, ela nos mostra, ele nos ensina essas nuances, essas pequenas coisas que passam desapercebidas para os leigos. Essa facilidade que nós, enquanto espíritos, temos de nos libertar do corpo, fazer e agirmos. Não sermos vigilantes nos leva a situações difíceis. Aí no outro dia amanhecemos, às vezes de mau humor, cansados, não estamos bem, não passamos uma noite bem. Por quê? Porque não nos preparamos para isso. E isso a doutrina ensina. Ser bons espíritas é buscar compreender os ensinamentos, é buscar compreender a doutrina. Não é só a palestra, não é só o passo, mas os livros que nos dão condições de aprendermos um pouco mais. Temos as obras básicas, temos as obras complementares, temos o cabedal de informações muito grande, que dá apraz a trazer conhecimentos para que nós possamos trilhar de maneira mais segura essa nossa existência. É muito difícil a caminhada na carne, é muito difícil a caminhada que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? São dias assim bastante difíceis, né? Mas nós podemos ter a oportunidade de, através do conhecimento doutrinário, termos um discernimento maior, né? Na nossa caminhada. O discernimento daquilo que vale a pena. Quantas pessoas estão perdendo a vida por nada? Quantas pessoas estão brigando entre si por questão de opiniões, de divergência de opiniões? Famílias se destruindo às vezes, por não respeitarem uns aos outros. Respeitar cada um a sua maneira de pensar, de compreender a vida. Meu Deus! E é tão fácil. E nós temos tantos exemplos do Cristo. Por que o Cristo foi levado para a cruz? Para pagar os nossos pecados? Não foi, meus irmãos. Quem vai pegar os nossos pecados somos nós mesmos. Tá? Cada um de nós é responsável por aquilo que faz. Ninguém vai pagar pelos meus erros. Ninguém paga pelos meus erros. Eu vou ter que corrigir um por um nessa caminhada milenar, nessa caminhada invisível. Então, Cristo não foi para a cruz para pagar os nossos erros. Ele foi para a cruz pelos nossos erros, porque nós levamos ele para a cruz. E quantos Cristos nós levamos para a cruz e lá para cá? Quantos Cristos que nascem no nosso lar, nessas vidas todas que tivemos, que levamos para a cruz? Quantas vezes crucificamos um filho, uma esposa, um esposo? Quantas vezes?
não compreendendo, não aceitando, né? Não compreendendo o amor que as Escrituras emanam às vezes. E a doutrina, ela vem nos mostrar isso de maneira tão simples. Judas traiu Cristo não foi por 30 moedas. Foi porque ele não compreendeu os ensinamentos do Cristo. O poder temporal falou mais alto. A ideia do temporal, do poder, falou mais alto para Judas. E o Cristo estava nos ensinando, né, que a mais-valia está no Espírito, está na vida espiritual. O meu reino não é desse mundo, não foi compreendido, porque é o mundo espiritual. A matéria para nós é uma escola, é um hospital necessário para expurgarmos as nossas enfermidades. O corpo carnal é uma esponja que expurga as dores que nós temos no nosso perispírito, as manchas dos nossos erros que estão ali no perispírito, né? As manchas que nós podemos dizer assim, que estão na nossa consciência, que pesa na nossa consciência, é expurgado no corpo físico, através das dores, através das aflições. Mas também temos um outro caminho, que é o caminho do amor, a prática do bem, a prática da caridade. Então, estudar a doutrina, compreender a doutrina, é muito importante para nós. O tempo dos fenômenos ficou lá nas mesas girantes, que foi só usado para chamar a atenção. Hoje nós não precisamos mais ser chamados a atenção. Temos os livros, temos a liberdade religiosa, devemos aproveitar bem esse momento. Então, desculpa, já estou passando, eu vou só aqui. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, que domina mais completamente a matéria, lhe vibra, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Então, que esse princípio da doutrina possa fazer vibrar em nós esses valores, os conceitos de nos denominarmos cristãos espíritas. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem da noite e que a paz de Deus fique com todos.